Boa tarde, é com prazer que mais uma vez eu estou fazendo mais um vídeo para que você possa entender os mistérios da Bíblia. Como eu falei no vídeo anterior, que nós estamos entrando no livro de Gênesis. E eu disse que o livro de Gênesis é um dos livros mais interessantes de toda a Bíblia. Tanto é que o livro de Gênesis, ele tem muitos mistérios que você nunca ouviu em igreja nenhuma e em livro nenhum, nem nos livros teológicos e nem nos livros científicos e nem no YouTube. Todas as igrejas que você vê falar em capítulos e versículos do livro de Gênesis, nada fala em mistério. E eu vou falar em mistério. Eu estou começando a entrar no livro de Gênesis. E como eu disse no vídeo anterior, que eu ia falar sobre o Jardim do Éden e aonde ele foi feito, aonde ele foi criado. Jardim quer dizer lugar de delícia, o jardim de Deus. O Jardim do Éden, ele, pela Bíblia, ele fica mais ou menos na Síria, em questão do rio Eufrates, do rio Tigre, por ali, do rio Eufrates, pela Mesopotâmia, por ali. Bom, mas pela Bíblia, e muitos arqueólogos e cientistas, com a tecnologia que existe hoje, que acharam muitas coisas que estavam perdidas, até coisas da Bíblia que a arqueologia achou com os aparelhos, e acharam muitas coisas antigas. Mas o Jardim do Éden, pela localização que nós vamos ver aqui pela Bíblia, por que a arqueologia nunca achou nem vestígio do Jardim do Éden? O jardim quer dizer lugar de delícias. O jardim de Deus. No meu modo de entender, eu não posso desdenhar que maravilha, que beleza tinha esse jardim. Eu não tenho palavra para descrever o quanto era belo e quanto é belo ainda, porque ele existe. Ele existe e está perfeito, inclusive a árvore da ciência do bem e do mal, ela existe porque ela equilibra todo o universo dos mundos, inclusive a árvore da vida que está plantada no meio do jardim, ela existe até os dias de hoje. E tem ainda os dias de hoje os dois querubins com a espada flamejante para que ninguém toque nela. E eu afirmo categoricamente que o Jardim do Éden, ele existe. Só que Deus tem ido poucas vezes lá. Porque ele está dominado por anjos decaídos, que caíram, que Deus expulsou eles do céu, e eles se alicerçaram lá no Jardim do Éden. Eu vou ler, vamos começar lendo na Bíblia, e você vai ver cada mistério que tem este livro. É impressionante. Por quê? Porque a Bíblia diz que a vós é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não é dado.
Então, para mim é dado esses mistérios e eu vou revelar esses mistérios para você. Em nome de Jesus. Eu vou começar a ler o primeiro capítulo e o primeiro versículo, no capítulo 2 e versículo 10 até o 14. Vamos ver o que diz ali. Vamos ver o que diz a Bíblia ali. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pisão. Este é o que rodeia toda a terra de Avalia, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o abélio, é a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Guze. E o nome do terceiro rio é Diquel. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria, toda a terra de Cuze. E o nome do terceiro rio é Ediquel. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. É o quarto rio, é o Eufrate. Então, você veja bem que ali na Mesopotâmia, na Síria, entre o Eufrate e o rio Tigre, é onde se localiza o Jardim do Éden. Mas por que esses 4 rios nunca foi localizado e o Jardim do Éden nunca foi localizado? Inclusive, a arqueologia tem tentado por centenas de anos tentando ver se localizassem alguma coisa sobre o jardim. Mas eu digo que o jardim, eu digo categoricamente para você que o jardim não foi feito em cima da terra. É por isso que a arqueologia não acha nada de vestígio. Vamos pegando o capítulo 2 e o versículo, capítulo 2 e o versículo 9. Vamos ver o que diz aqui. Agora você vai ver os mistérios que acontecem aqui. O capítulo 9. Bom, o capítulo 2 e o versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Esta árvore, como eu disse, ela existe, e ela está intacta, e ela equilibra todo o universo, que é baseado em duas forças, prótons e elétron. Sobre essa árvore do jardim, essa árvore do bem e do mal, eu vou dar um estudo, mas vai ser daqui uns 4, 5 vídeos para frente. E vou também dar um estudo, uma palestra sobre a árvore da vida. Eu estou tentando colocar palestra por palestra, uma em seguida da outra, para que você venha entender o livro de Gênesis. Porque se a pessoa não entender o livro de Gênesis, ela pode citar capítulos e versículo por capítulo, mas ela jamais vai entender a Bíblia. Agora, vamos ver, vamos ler o capítulo 2 e o versículo 4 até o 5. Aí que vai começar o mistério, quer ver? Vamos ver. O capítulo 2 e o versículo 4 e 5. Estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e o céu.
toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Bom, aqui diz que não havia homem ainda para lavrar a terra. Veja bem que aqui está escrito que não havia homem para lavrar a terra. Mas agora vamos ver, vamos voltar um pouquinho para trás ali. Vamos pegar o Gênesis, capítulo 1 e versículo 26. Por isso que você não pode ler Gênesis corrido como uma história. Você vai entender ela como uma história, mas não como um mistério. Vamos ver o que diz Gênesis capítulo 1 e versículo 26. Vamos ver. Aqui eu vou fazer uma pausa para que você entenda. O resto do capítulo e o versículo vai ser mais ou menos no terceiro vídeo. No versículo 26, no capítulo 1, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, que domine os peixes e o mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre os répteis que se movem sobre a terra. Não vou ler o capítulo 20, o versículo 27, porque vai ser citado no próximo terceiro ou quarto capítulo, na formação de Adão e Eva. Mas você veja bem que eu li Gênesis capítulo 2, versículo 4 e 5, que está para diante do capítulo 1. Está no capítulo 2. E aqui nós lemos no capítulo 1, Deus já tinha criado Adão. Criado Adão, mas eu li no capítulo 2 que foi criado o jardim. Então, você observa que Deus criou o homem antes de criar o jardim? Ou ele criou o jardim para depois criar o homem? Você está entendendo? É isso que é o mistério. Mas, se Deus criou Adão e Eva no capítulo 1, como não tinha homem para regar a terra? Adão não era para lavrar a terra? Porque Adão não podia arar a terra. Deus colocou ele dentro do jardim, não colocou? Mas o jardim é lugar de delícia, não se trabalha, não se faz nada, tudo era maravilha. As frutas davam, ninguém precisava trabalhar, era o jardim de Deus. Porque teria que fazer mais homem para lavrar a terra, se era só Adão e Eva que existia. Aí no YouTube, muitas pessoas dizem que já existiam outros povos, que foi criado dois Adão. Uma verdadeira baboseira. Uma verdadeira baboseira. Porque a Bíblia diz que Deus criou o homem, Adão. E a mulher foi tirado de Adão. Então era Adão e Eva. Não existiu coisa nenhuma outros povos. Não existe isso. Não existe isso. E não existe dois Adão. Eu vou explicar todos esses mistérios. E digo categoricamente que o jardim do Éden não foi criado em cima da terra. Porque Adão seria o homem para regar a terra. Mas como é que Deus não colocou Adão para regar a terra?
porque ainda não tinha sido o plano de Deus ainda. Todo o plano de Deus foi formado, mas não estava na hora de colocar Adão lavrar a terra. Veja bem que o jardim foi criado antes de criar Adão e Eva. Aqui, como nós lemos, eu estou lendo no capítulo 2, formou o jardim do Éden no capítulo 2, e isso dá para você entender que ela é um mistério. Então, se nós pegar o capítulo 27, já é a formação do homem. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Que isto eu não posso citar nessa palestra, porque você vai confundir de como foi feito o homem. Todo o mistério do homem está relacionado com a árvore da ciência do bem e do mal. Agora vamos ver aonde que foi feito este jardim do Éden. Vamos ver onde foi feito esse jardim do Éden. Vamos voltar um pouco para trás da Bíblia. Vamos ver. Eu vou ler Gênesis capítulo 1 e versículo 1 até o 5. Esse capítulo e esse versículo você já viu no vídeo anterior, num outro sentido, que agora eu vou completar. No princípio criou Deus o céu e a terra. O segundo, o versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Até o 5. Agora veja bem, vamos ver aqui diz que ele criou a luz. E Deus viu que a luz era boa. Não diz aqui? Está escrito que a luz era boa. Mas que luz foi essa? Que luz, aonde ele colocou essa luz? Você pode dizer, não, mas isso aí foi o céu, o sol, a lua. Se você pensa isso, você está enganado. Você está completamente enganado. Porque você veja bem onde é que ele criou o sol e a lua. Eu vejo no capítulo 1 e o versículo 14 até o 18. E disse Deus: haja luminária na expansão do céu. Mas aqui ele já não tinha feito a luz? Em Gênesis capítulo 1 ele tem feito a luz, mas aonde que ele fez essa luz? Se aqui no capítulo 1, versículo 14, ele diz: e disse Deus, haja luminária na expansão do céu, para haver separação entre o dia e a noite. Aqui ele fala do sol, e não aqui. Aqui ele fala de uma luz, mas aqui ele fala do sol. E eu vou explicar isso aí. Vou repetir. E disse Deus, haja luminares na expansão do céu, para haver separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais e para tempos determinados, e para dia e anos. E seja para luminares na expansão do céu, para alumiar a terra, e assim foi. Veja bem, para alumiar a terra. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, que é o sol, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas.
viu como Deus aqui está fazendo o céu, as estrelas, o sol e a lua. Mas essa luz, aonde que foi feito essa luz? Olha que mistério maravilhoso que ninguém até hoje, em igreja nenhuma, nem nos livros científicos, e nem nos livros teológicos, e nem no YouTube, eu nunca vi alguém falar esse mistério. Vamos repetir. Seja o 15, seja para luminárias a expansão do céu e para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Como eu disse no anterior, porque Deus não sabia que era bom, o que deu toda a forma do sol, das estrelas, da lua, foi Lúcifer. E daí Deus deu a vida e Deus viu que era bom. Isso você já ouviu no capítulo, no versículo... nos capítulos, versículo, no vídeo passado. Vamos ver. E foi a tarde e a manhã o dia 4. Então, até aqui. Veja bem, por que a arqueologia não achou o Jardim do Éden até hoje? Porque o Jardim do Éden não foi criado em cima da terra. O Jardim do Éden foi criado dentro da terra. A terra é oca. E dentro da terra tem cidades, tem um sol. Este sol que está no capítulo 1 e no versículo 3 aqui, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era bom a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Dentro da terra existe um sol, que é esta luz que Gênesis fala aqui. E existe também uma lua para dividir a noite e o dia. Da onde era feito o jardim de Deus, a maravilha que existiu dentro da terra. Ele está dentro da terra. Inclusive, que eu vou dar uma palestra sobre os anjos que foram caídos, aonde eles se estabeleceram lá em cima, e de onde Deus expulsou eles, que Satanás caiu na terra, aonde Satanás e seus anjos se esconderam. Eles se esconderam dentro da terra, provavelmente no Polo Sul e no Polo Norte. E eles têm entrada por todo o globo da Terra. E eu vou dar uma palestra falando sobre essas coisas. Deus não tem mais visitado o jardim, porque ele passou a ser matéria. Está dominado por todos os anjos decaídos que vivem dentro da terra. Existe umas 12 para 18 raças que vivem dentro da terra. E são todos demônios. E esses demônios que em muitos vídeos, se você pegar o YouTube, você vai ver que eles aparecem com naves, discos voadores, objetos não identificado pela ciência, ninguém sabe o que é, mas eu vou dar um estudo completamente sobre esses mistérios. E o Jardim do Éden, ele foi feito dentro da terra.
E inclusive dentro da terra, no jardim, neste local, no jardim, ele é enorme e todo o globo da terra dentro, ele é igual uma bola de futebol. Ele é oco. A terra é oca. E lá existem cidades inacreditáveis, metrópoles enormes, com uma tecnologia inacreditável. A Bíblia diz que antes da vinda de Jesus, a ciência e a tecnologia se desenvolveria assustadoramente. E olha que Jesus está nas portas. Se você pega o YouTube para você ver as máquinas que estão existindo no mundo, coisa inacreditável o que faz as máquinas. Essas máquinas, você acha que essa tecnologia saiu da onde? Saiu tudo através desses anjos decaídos que habitam dentro da terra e que domina o jardim do Éden. Eles não têm comunicação com os humanos, inclusive a Área 51, todos os governos do mundo sabem disso. E tem uma seita na Itália que também sabe disso aí. Eles sabem disso. E essa seita domina como religião o mundo inteiro e governa os governos do mundo inteiro. E toda essa tecnologia que está se desenvolvendo é tudo por obra de anjos decaídos, porque Satanás foi feito em sabedoria. E todos os anjos, eles sabem como foi feito o mundo, o mundo de Deus, o mundo dos humanos e o mundo desses anjos decaídos. Inclusive Satanás está preso. O que domina o mundo inteiro, o que domina a matéria são esses anjos decaídos, dentro do jardim do Éden. Inclusive dentro do jardim do Éden existe fruta de tudo quanto é tipo de qualidade que você imagina. E o tamanho dessas frutas é impressionante. Dentro do jardim, ainda dentro da terra, existem dragões que vivem dentro da terra, existe cavalo alado, existe coisa impressionante dentro da terra. Mas por que esses anjos não se comunicam com os humanos? Porque eles são radioativos. Eles não podem se comunicar com os humanos porque eles têm uma radiação no corpo que o corpo humano não suporta. O corpo humano vira tudo em ferida se um desses personagens chegar perto dos humanos. Todas as naves deles é tudo por irradiação de energia de elétron, que faz as naves voar e planar no céu, assim como o gavião, como o beija-flor plana. Correto? O jardim do Éden, então, meus amigos, ele foi feito dentro da terra. E dentro da terra existe coisas, inclusive eles são dominados pelos anjos, como eu falei, mas este mundo em que nós vivemos, que você acha que esse mundo tem maravilha, que é bonito, eu não posso desdenhar o quanto é lindo dentro da terra. Mas Lucifer, com seus anjos, ele se apossou deste reino, que é o jardim do Éden, que é o jardim de Deus, mas como a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Isso tudo
aconteceu por causa dessa árvore da ciência do bem e do mal que Eva comeu deste fruto. Aí muitas igrejas, muitos padres, muitos pastores, muitos teólogos e biblistas e doutores da palavra de Deus falam nas igrejas. Não, porque Eva pecou, comeu do fruto, desobedeceu a Deus. E daí Deus expulsou eles do paraíso. Será que é isso? Eu acho que não. Eu vou dar uma palestra, um estudo, o que aconteceu com Adão e Eva em questão dessa árvore da ciência do bem e do mal. Veja bem que a palestra hoje é sobre o jardim do Éden, mas esta árvore da ciência do bem e do mal está relacionado uma parte desta palestra. Porque muitos pregadores falam assim: não, Eva comeu lá do fruto porque Eva pecou e deu para Adão, e Adão pecou também, por isso que Deus expulsou eles do paraíso. A Bíblia diz que Deus é juiz e advogado de todos, e que a sua misericórdia vai além da justiça. Que se fosse por justiça, nenhum dos humanos estaria vivo, porque todos pecaram e destituídos da graça, todos os humanos estão. Mas qual foi, como eu já vou repetir, qual foi o pecado tão severo, tão horrendo, que destituiu a graça de Deus para os humanos? É como eu já disse, será que foi a desobediência por eles comer do fruto? Se você acha que este é o pecado, o que relacionou todo este mistério, você está muito enganado. Houve coisa muito mais perversa, muito mais além do que eu e você pode pensar junto. Por que que Deus não usou de misericórdia com Adão e Eva e não perdoou o pecado, se ele é rico em misericórdia e ele é totalmente amor? Por que que ele não usou de amor com Adão e Eva? Não usou de misericórdia e não deixou Adão e Eva dentro do jardim? Vamos voltar um pouquinho para trás agora. Agora que você, nos outros vídeos, você vai entender por que não havia homem para lavar a terra. Porque Deus criou o homem e colocou dentro do jardim. E dentro do jardim havia uma árvore da ciência do bem e do mal, que Deus disse: de toda árvore vocês podem comer, mas desta você não pode comer, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Mas como? Que mistério é isso aí? Ah, mas Deus expulsou eles do paraíso porque foi o pecado, porque eles comeram do fruto, desobedeceram. Nada disso. Absolutamente nada disso. Certo? Foi uma desobediência. Deus disse que não era para eles comer, eles foram lá e comeram. É uma desobediência. Mas por causa disso, Deus podia usar de misericórdia com eles, só por causa de obediência. Comeu uma vez do fruto, diz: olha, vocês comeram do fruto, mas eu disse que não é para vocês comer do fruto. Por essa vez passa, mas a próxima vez não vai passar.
Não, eles comeram uma vez do fruto e Deus expulsou eles do paraíso. Você vê, foi uma coisa... Aonde está a misericórdia de Deus? Aonde está o amor de Deus? Aí. Aonde está a justiça de Deus? Aonde está os advogados dos advogados? Deus, como advogado dos advogados e juiz de todos, não podia dizer para Satanás: não, quem está errado é você. Você que fez toda a trama e deu o fruto para Eva, e Eva deu para Adão. Onde é que ficou o advogado dos advogados? Onde é que ficou o juiz de todo nessa situação? Aonde que ficou a misericórdia de Deus nessa situação? Que todos destituídos, o pecado passou em todos os humanos, só por eles comer do fruto? Só por causa da desobediência? Você está enganado se você pensar nessa situação. Os meus vídeos, eu fico agradecido de vocês estar assistindo meus vídeos. E como eu já disse, os meus vídeos são tudo baseado em mistério da Bíblia. Estou querendo provar tanto na parte científica como teológica, como a criação dos mundos e a criação dos humanos. Como você já pode ter visto nos outros vídeos. E que no próximo vídeo eu vou começar a falar na criação de Adão e Eva. De como Adão foi feito. Adão foi feito completamente diferente de nós humanos hoje. Nesses próximos vídeos eu vou falar sobre Adão, como ele foi criado do barro. Mas Adão foi criado do barro, será? Eu vou explicar isso. E como Deus colocou a alma dentro. Mas alma, será que a alma é o mesmo espírito? O espírito é a mesma alma? Vou dar uma palestra também sobre a alma e o espírito. Quando Deus criou Adão, e que muitas pessoas falam que existe dois Adão, o primeiro e o segundo. Isto não existe. Vou explicar esse mistério no próximo vídeo. O meu canal diz assim: a loucura da palavra de Deus. Porque eu só falo a loucura mesmo da palavra de Deus. E vou dizer para você também, que está me ouvindo, e eu agradeço por você estar assistindo os meus vídeos. Se você pegar os vídeos saltados, você não vai entender os vídeos. Você tem que começar a pegar do primeiro vídeo, ainda que você considere abobrinha o que eu estou falando nos primeiros vídeos. Não tem importância. Você pode me criticar do jeito que você quiser. Não tem importância. Mas é o que eu vejo. É o que eu interpreto. O que eu tenho certeza daquilo que eu falo através da Bíblia. E também falo através da ciência. Em nome de Jesus, eu encerro esse vídeo e espero que você se inscreva no meu canal, para que ele possa crescer. Eu encerro esse vídeo hoje em nome de Jesus. Um abraço para todos.